Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Neste vídeo vamos resolver questões envolvendo área de círculo, de paralelogramo, de quadrado e comprimento da circunferência. Vamos à primeira questão. Sabe-se que o diâmetro dos pneus das rodas de um carro é 0,50 metros. Ao percorrer uma distância de 78,5 metros, quantas voltas completas foram dadas pelas rodas desse carro, considerando π igual a 3,14? Uma questão que trata de comprimento de uma circunferência. E a circunferência é o pneu. Vamos lá, vamos pegar os dados. O primeiro dado aqui da questão diz que o diâmetro é 0,50. Então, vamos colocar aqui o valor do diâmetro, que é 0,50. Então, está aqui. Bom, ao percorrer 78,5, está dizendo que esse pneu percorreu 78,5. Mas uma volta desse pneu vale quanto? A gente tem que descobrir o comprimento dessa circunferência, para a gente saber mais à frente quantas voltas foi dado. Então, calculando o comprimento desta roda, dessa circunferência, nós vamos descobrir uma volta. Então, usando a fórmula 2πr, então comprimento 2 vezes π. 2 vezes π vezes r, né? Aqui, ó. Nós vamos descobrir uma volta. Então, vamos lá. Então, comprimento nós não sabemos. O π vale 3,14, foi dado aqui, 3,14. E o raio é a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro é 0,50, o raio é 0,25. Então, o comprimento vai nos dar 3,14 vezes 0,5, que eu posso colocar tirando aquele zero ali. Então, fazendo essa conta, vamos fazer aqui, ó, 3,14 vezes 0,5. Então, 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. E 5 vezes 3 é 15. Como temos aqui duas casas e aqui uma, então 3 casas decimais. Então, me deu o total de 1,57 metros. Então, o comprimento deste pneu com o diâmetro 0,50 é de 1,57 metros. Então, uma volta que ela vai dar, né, ela tem um comprimento de 1,57 metros. Só que ao percorrer uma distância de 78,5, ele quer saber quantas voltas ele foi dada por essa roda. Então, aqui vou colocar esse comprimento aqui mais uma vez destacando que é uma volta. Para nós sabermos o número de voltas, vou chamar aqui de n. Basta nós pegarmos o total, 78,5, e dividirmos por 1,57. Reparem que aqui eu tenho uma casa decimal, aqui eu tenho duas casas decimais. Então, eu vou acrescentar um zero aqui, ó, igualei, tem duas casas decimais, e vou agora isolar ou eliminar a vírgula. Então, eliminei a vírgula. Então, isso aqui é equivalente a dizer que é 7.850 dividido por 157. Então, vou fazer a divisão aqui do lado, 7.850, e vou dividir por 157. Aqui, então, vai dar 5.
5 vezes 7, 35, vão 3. 5 vezes 5, 25, mais 3, 28, vão 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Então, aqui deu 0. Abaixo esse 0. E aqui deu 0. Portanto, número de voltas completas dadas pelas rodas desse carro foi exatamente de 50 voltas. Vamos então à segunda questão do vídeo. Segunda questão diz o seguinte: na campanha eleitoral, o candidato de um determinado partido realizou um comício que lotou uma praça circular com 100 metros de raio. Supondo que em média havia 5 pessoas por metro quadrado, determine uma estimativa do número de pessoas presentes a esse comício. Então aqui é uma questão que envolve área, porque aqui diz metro quadrado, e de círculo, porque aqui está falando de praça circular com 100 metros de raio. Bom, então vamos colocar aqui rapidamente a área do círculo. A área do círculo é πr ao quadrado. Podemos descobrir a princípio a área dessa praça. Bom, então aqui está dizendo que e aí que me deu o valor do π, né? Que π igual a 3, né? Então, me deu o valor do raio e me deu o valor do π. Então, vamos calcular a área desse círculo. A área vai ser 3 vezes 100 ao quadrado. Então, a área é igual a 3 vezes 100 ao quadrado. É 100 vezes 100, que eu acrescento aqui mais 2 zeros. Então, a área será de 30.000 metros quadrados. Só que ele quer saber quantas pessoas havia nesse comício, sabendo que, em média, 5 pessoas ocupam um espaço, ou melhor dizendo, cada metro quadrado é ocupado por 5 pessoas. Então, a gente podia fazer até uma regra de 3 aqui, ó. Se 5 pessoas, vou botar aqui, ocupam 1 metro quadrado, quantas pessoas irão ocupar 30.000 metros quadrados? Conta muito simples, né? Então, pela regra de 3, ó, x vezes 1. Tá aqui, ó, x vezes 1 vai ser igual a 30.000 vezes 5. Então, x é igual a 150.000, né? 150.000 pessoas. Então, tá aqui. Ó. Tá aí respondido a questão quantas pessoas ocupavam esse comício. Então, aqui está respondido. Deixa eu botar mais aqui, ó. Então, havia 150.000 pessoas. Então, 5 pessoas ocupam 1 metro quadrado. Então, 30.000 metros quadrados serão ocupadas por 150.000 pessoas, que é o número de pessoas presentes a esse comício. Uma questão aí envolvendo área de círculo. Vamos à terceira questão. No futebol de salão, a área de meta é delimitada por 2 segmentos de reta com comprimentos iguais a 11 metros e 3 metros e 2 quadrantes de círculos de raio igual a 4 metros, conforme a figura abaixo. Calcule a área de meta. Então, aqui temos 3 superfícies
que na questão inclusive foi dado aqui, né? Dois quadrantes de círculos, que é exatamente essa região aqui, que eu vou chamar região 1, tá? Vou chamar de R1, que é a mesma dessa aqui, R3, e aqui é o R2, que é um retângulo. Então ele quer saber a soma das três regiões. Ele quer saber quanto vale R1 mais R2 mais R3. Bom, como eu falei, o R1, a região 1, é igual à região 2. Então, se eu vou calcular uma região, vou escolher a R1, por exemplo, vou multiplicar por 2, que já vai me dar o valor da soma de R1 com R3. E, por fim, vou calcular a área do retângulo, que é a região 2. Bom, vamos começar pela região 1, que envolve 1/4 do círculo, que é um quadrante. Tá? Então, aqui é um quadrante. Aqui você tem um raio, aqui você tem um raio. Então, é 1/4 do quadrante. Então, R1, vou chamar aqui de R1, seria, então, a πr ao quadrado dividido por 4. Ó, dividido por 4, que é a quarta parte de um círculo. Bom, o raio foi dado, que é 4. E o π também foi dado, que é 3. Então, vai ficar 3 vezes 4 ao quadrado dividido por 4. Então, aqui vai dar 3 vezes 16 dividido por 4. Então, aqui vai me dar 12 metros quadrados. Então, do valor do R1, 12 metros quadrados. Vou colocar ali, ó, em destaque. Então, a R1 aqui, ó, 12 metros quadrados. Assim como o valor do R3, que também é o mesmo quadrante, também mede 12 metros quadrados. Falta descobrirmos o valor do R2, que é a região de um retângulo. Aqui a base é 3, a altura é 4. Então, R2 vai ser 3 vezes 4, que também é quanto? 12 metros quadrados. Então, aqui, ó, a região 2 vale também 12 metros quadrados. Vou botar uma seta aqui, ó. 12 metros quadrados. Bom, somando as três áreas, nos dará o total da área de metro. A área de metro, então, vale quanto? A área total, vou botar aqui AM, botar AM, a área de metro, será de 36 metros quadrados. Tá aí, então, uma questão envolvendo áreas também de círculo. Ali o aluno, o que fosse resolver essa questão, deveria perceber que ali é um quadrante, é 1/4 de um círculo, e ali no meio, região 2, seria um retângulo. Então, deveria somar todas as três regiões. Vamos à próxima questão. Questão de número 4. A figura é uma representação simplificada do carrossel de um parque de diversões, visto de cima. Nessa representação, os cavalos estão identificados pelos pontos escuros e ocupam circunferências de raio 3 e 4, respectivamente, ambas centradas no ponto 0 ou no ponto O. Em cada seção de funcionamento, o carrossel efetua 10 voltas. Quantos metros uma criança sentada no cavalo 1 percorrerá a mais do que uma criança no cavalo C2 em uma seção? Considere π igual a 3. Uma questão envolvendo comprimento de circunferência. Então, aqui eu vou tentar descobrir o comprimento
da primeira circunferência. No final, vou multiplicar por 10, porque o carrossel efetuou 10 voltas. Em seguida, vou calcular o comprimento da circunferência 2, de raio 4. E no fim, vou multiplicar por 10. E aí, vou fazer a diferença entre as duas circunferências. Uma questão bem simples. Então, vamos lá. Então, vou calcular aqui C1. Vou botar aqui comprimento 1. Seria 2πr. Então, aqui, vou botar o R. Então, aqui falou circunferência 3 e 4. Óbvio, né, que o C1, o raio é maior. Deixa eu fazer uma ligação aqui, ó. Então, C1 raio é 4 metros. Tá, o C2 vai desse ponto do centro e até aqui. Então, o raio é 3. Então, vai ficar 2 vezes o π é 3. O raio da primeira circunferência é o maior, 4. Então, 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24 metros que ele percorreu dando uma volta. Se ele percorrer dando 10 voltas, então vou multiplicar por 10, vai dar 240 metros. Então, a criança sentada no primeiro cavalo, no C1, ele percorreu 240 metros. Vamos calcular então da criança sentada no cavalo C2. Então, vai ser também 2 vezes o π vezes o raio. Então, 2 vezes 3 vezes o raio é 3. Então, 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18. 18 metros. Percorrendo 10, dando 10 voltas, né? Então, vai ter percorrido 180 metros. Então, quantos metros uma criança sentada num cavalo C1 percorrerá a mais do que uma criança sentada no cavalo C2? É a diferença. 240 metros menos 180 metros. Então, percorreu 60 metros a mais. Portanto, essa aqui é a resposta desta questão. Questão tranquila, envolvendo aí comprimento de circunferência. Vamos à próxima questão. Uma mesa tem um tampo quadrado. Uma formiga, partindo de um dos cantos do tampo, contornou até voltar ao ponto inicial. Andou 5,20 metros. Qual a área dessa mesa? Uma questão envolvendo área de um quadrado. Mas antes eu tenho que descobrir quanto mede o lado. Eu não sei. Então, vou fazer uma representação aqui de um quadrado, tá? Não necessariamente seja um quadrado, porque meu desenho não está perfeito, mas vamos supor que seja um quadrado. Então, a ilustração, a questão pensava o seguinte: se você tem uma formiga aqui, ó, nesse ponto, tá? E ela vai contornar a mesa uma vez. Então, nesse ponto aqui, vou chamar ponto 1, ela vem para o ponto 2, ó. Então, ela percorreu esse lado aqui, vou chamar aqui de X. Depois veio para cá, partiu, andou mais X. Depois veio para cá, andou mais X. E depois veio para cá, voltando ao ponto inicial, andou mais X. Então, veio do ponto 1 ao ponto 2, eu vou chamar aqui de ponto 2. Depois do 2 veio para o ponto 3, do 3 veio para o ponto 4, depois voltou ao ponto 1. É isso que a questão está falando. Essa formiga, partindo de um dos cantos, peguei bem ali no vértice daquele quadrado, ele contornou até voltar ao ponto inicial. Então, ele andou x mais x 4 vezes. Então, 4x, ó. Bom, ao todo, ele andou 5,2, 5,20, ó. Então, vou descobrir quanto mede o lado desse quadrado. Então,
Então, x vai ser 5,20 dividido por 4. Bom, 5,20 dividido por 4 é a mesma coisa, equivalente. Deixa eu só aqui, ó. Vou tirar a vírgula aqui, ó. E acrescentar embaixo 2 zeros. É a mesma coisa. Então, isso aqui é equivalente a dividir 520 por 400. Fazendo a conta, vamos fazer aqui do lado, aqui embaixo, 520 dividido por 400. Posso simplificar esse zero aqui. Então, vai dar 1. Aqui vai dar 40, 12. Vou abaixar o zero, colocar uma vírgula. Então, deu 3 aqui. Menos 120. E aí deu 0, 0, 0. Então, o lado do quadrado, que é x, é 1,3, mede 1,3 metros. E tem sentido, né? Se ele deu uma volta inteira no tampo e a medida é 1,3, ao total, se eu multiplicar por 4, vai dar exatamente 5,20 metros. Mas não é isso que ele quer. Ele quer saber a área dessa mesa. Bom, e sabemos que o valor da área, a área é lado ao quadrado. Bom, como o lado é x aqui, no nosso caso, vou até colocar aqui, o lado é x, então vai ser x ao quadrado. Então, o x é 1,3, então 1,3 ao quadrado. Então, a área da mesa é de 1,69 metros quadrados. Uma questão também tranquila, envolvendo aí perímetro de figura plana e a área do quadrado. Vamos à última questão deste vídeo. Um marceneiro fez um enfeite de madeira utilizando 6 chapas em forma de paralelogramo com base 45 centímetros e altura 26 centímetros cada uma. Elas serão fixadas em uma parede. Qual a área total que essas chapas ocupam na superfície da parede? Então, envolve aqui a questão que envolve a área de paralelogramo, né? Então, a área, sabemos que é a base vezes a altura. Então, a área vai ser igual a 45 vezes 26. Então, a área vai ser quanto? Vamos fazer aqui, 45 vezes 26. 30 vão 3. 6 vezes 4, 24. 3, 27. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Então, 0, 7 e 11. Então, deu 1.170 centímetros quadrados. Mas não é isso que ele quer saber. Ele quer saber a área total. Foi utilizado pelo marceneiro 6 chapas com essa área. Então, a área total seria 1.170 vezes 6. Foi usado aqui 6 chapas, ó. Então, aqui eu vou multiplicar por 6. Vai dar 0. 42 vão 4. 10 vai 1. Então, foi usado aqui. 42 vão 4. 10 vai 1, tá certo? Então, a área total foi de 7.020 centímetros quadrados. Então, neste vídeo, você assistiu exercícios envolvendo área de círculo, paralelogramo, quadrado e comprimento da circunferência. Fico por aqui, bons estudos e até o próximo vídeo.